Fala galerinha, mais uma vídeo aí no canal, né? Galera, eu venho trazer para vocês aqui uma coisa muito bacana, né? Para poder você aí reduzindo e até combatendo mesmo as fraudes, os desvios que vem de repente ocorrendo na sua empresa com relação a esse carinha aqui, ó, o conector. Né? Então o que acontece? Normalmente as empresas elas criam, né, elas compram um conector e mandam colocar o nome da empresa no conector. Mas aí elas esquecem que é o seguinte, que muitas pessoas infelizmente elas compram alguns conectores de forma ilícita, porque colaboradores acabam fazendo esse desvio e diante disso, né, o colaborador ele acaba ele raspa, né, quem compra raspa e utiliza. E é isso, é interessante a ideia que eu tive, por quê? Porque você acaba combatendo, né, isso ali na unha, esse desvio. Então, o que eu fiz? E você pode estar fazendo de dois formatos. Você que compra aí muitas peças, 10 mil peças, que a fabricante ou fornecedor ele fala que pode colocar lá o seu nome, você pode pedir para ele gravar um número de série sequencial. Então, um exemplo, de 1 a 10 mil. Na próxima remessa vai ser de 10.001 a 20 mil, né? Então no meu caso aqui, né, eu compro de 1.000 peças e tal. Eu fui lá e criei uma etiqueta que ela é chamada de fato de casca de ovo, tá? Por que casca de ovo? Se você tentar tirar essa etiqueta, ela vai quebrar, né? Então eu mandei fabricar 5.000 etiquetinhas dessa, né? Vou até pegar ali depois na minha bolsa que eu esqueci aqui para poder gravar o vídeo, mas mostrar. Mas o que eu fiz? Eu comprei 5 etiqueta, eu tenho uma pessoa no almoxarifado, né? Eu tô até numa das novas bases que estão em reforma aqui. Graças a Deus, o mês que vem, a semana que vem acaba isso daqui, para que nós já possamos ter o nosso time agora comercial junto aqui também. Mas vamos voltar aqui pro vídeo no foco. Aí o que eu faço? Eu pedi para a pessoa dar uma almoxarifada, ela vem e ela cola essa etiquetinha. Tá vendo? E essa etiqueta, se alguém tentar tirar, ela quebra, entendeu? Então ela vai danificar. Isso é interessante. E aí você pode perguntar assim, tá bom, Ney, mas aí me fala uma coisa. Tem esses números e o que eu faço com isso? Aí você vai controlar. Se você tem um sistema que é o IXC ou SGP, na hora que subir o cliente, eles vão cadastrar um número de série desse conector. Isso ele não vai poder repetir no próximo cliente, que é muito interessante, né? Então, um exemplo, eu coloquei no cliente José esse conector com esse número de série, o número de série aqui é o 403. Quando ele for subir esse cliente, ele vai mandar foto e vai digitar o número de série lá no grupo qual ele está inserido, e aí eu vou colocar amarrado aquele cliente, né? E se ele fizer uma retirada de algum cliente com um conector que tem o número de série, a política da nossa empresa é que ele não pode reutilizar esse conector em outro cliente, ele tem que voltar para a empresa, né, onde é feito depois todos os testes, e esse cliente aí sim vai poder ser instalado em outro cliente, porque ele vai ser retirado esse código que está no antigo e colocado para o novo, e vai ser atualizado no sistema do nosso almoxarifado. Ou pode ser numa planilha, onde você vai lá e controla tudo na planilha, se é APC ou não é, os números de série, e aí vocês pedem para preencher qual é o nome do cliente, o CPF daquele cliente, e aí vai ficar controlando. Quem que vai preencher isso para você? Sempre o seu suporte ou back-office que vai lá e valide esse cliente, ele está online ou não, ou numa manutenção. É interessante, galera, isso também porque e que tenha bem descrito no controle do conector para que foi utilizado, se foi para uma instalação ou para um reparo. Se for para um reparo, tem que voltar o conector antigo. E seu almoxarifado ele tem a responsabilidade de receber isso de volta, fazer esse controle de uma forma bem assídua, e aí você vai ter que ter ali que ele conte aquilo, né? Então isso daqui é muito interessante, porque você, mesmo que tenha uma fraude, alguém do seu almoxarifado desviando, quem está lá na ponta é a única que vai validar, que é o seu suporte ou o seu back-office, né? E isso é muito bacana, isso combate, porque o técnico ele sabe que aquele número de série vai ser rastreado, que vai ter que sempre estar amarrado a um cliente. Ele pode dizer que ele instalou no José, mas alguém vai validar aquilo. E se você tiver uma pessoa depois que ela só faça validações de dados e etc, você pode fazer isso. Eu tenho uma forma um pouco mais automatizada também, porque quando vai lá para o IXC,
Fora uma outra planilha que nós temos de controle, ele é inserido lá no IXC do cliente. O nosso sistema de BI, que nós temos uma empresa que hoje ela faz todo o BI da nossa empresa, ela busca aquela informação no IXC, né? Então ela já valida para mim de uma forma muito mais rápida. Pode qualquer um querer fazer qualquer coisa e eu só venho na minha tela e olho, opa, esse aqui, opa, beleza. E eu não deixo que nenhum técnico tenha mais do que 10 conectores no seu saldo. Você pode colocar 20 conectores no saldo dele, ele não vai poder. Quando ele sair da empresa você vai saber e você vai rastrear e vai combater. Galera, olha, nada, cada conector aí é R$4, mas coloca, tem empresas que às vezes vai lá e tem um desvio de 100 conectores no mês, é grana. E às vezes o desvio ele tá no pequeno, não é no grande, né? Então isso é muito interessante. Uma outra política que nós adotamos aqui, todos os nossos drops, o almoxarifado ele tem a obrigação de assinar, colocar a assinatura dele e recolher a bobina antiga. Isso é importante porque gera um combate ali, porque raramente alguém vai ficar desenrolando o drop de 100 em 100 metros para ficar vendendo, e raramente alguém vai querer comprar drop assim. Normalmente a pessoa quer comprar logo a bobina fechada, e isso é muito bacana. E uma outra coisa muito óbvia que vocês devem fazer aí, principalmente que atende condomínio, é qualquer instalação que passar num condomínio de 30 metros, 40 metros de drop num apartamento, que isso é muito ainda, vocês têm que fiscalizar. E em campo, vocês têm que ter uma média. Uma média é o quê? Qualquer instalação que passar que o cara lance mais do que 150 metros, eu tenho que mandar alguém fiscalizar, né? Eu tenho que sempre olhar isso daí, eu tenho que entender onde que estava a caixa, onde estava o cliente. Se no meu mapa está dizendo que é 100 metros, por que ele lançou 200? Né? Mas é interessante que você tenha isso daí, principalmente amarrado a bons sistemas, para depois você buscar isso num BI. Mas do conector é muito simples, uma planilha simples mesmo, com tipo de conector, o verde é APC, azul é UPC, qual cliente que foi instalado, a data que foi instalado aquele cliente, né? Aquele conector, o número de série dele, porque você já vai ter listado todos os números de série que você jogou no seu estoque, né? E aí o seu almoxarifado, se ele liberou, tá liberado para qual técnico, para o José, tudo numa planilhinha, olha só, para o José, beleza? Alguém que vai validar lá, mesmo que sua empresa seja pequenininha, alguém do suporte, foi instalado na Maria, e aí beleza, vocês vão controlar, então o fulano de tal ele tem 10 conectores do saldo dele, e vocês vão combatendo isso, beleza? Se a dica for te ajudar aí, se inscreva no canal, deixa seu like, quiser comentar, comente aí, e vamos para a próxima que vem mais vídeos novos aí.